E hoje, aqui só para, né, descrever um pouquinho a nossa querida convidada, ela é formada em Química e doutora em Farmacologia pela Faculdade das Ciências Médicas da Unicamp, aqui de Campinas, São Paulo. Professora também da Escola Pitagórica, online e presencial, que utiliza o método da integração, que significa a integração de todas as áreas do conhecimento. Muito bom, hein, doutora? Hoje vai ser show de bola. E para a gente começar aqui o nosso papo, né? Qual seria a nossa dúvida, né? Se você pudesse nos descrever o que é que aconteceu com a humanidade desde a sua origem? Até hoje, né? Se a gente puder passar. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que temos um único problema. A dificuldade de despertar. E despertar não significa ir para o alto da montanha, fazer como eu sempre falo, né? Porque as pessoas confundem, porque isso também é uma engenharia social e isso foi construído para que as pessoas tenham desvios de atenção e não olhem que a humanidade tem que enfrentar a batalha. Nós temos uma batalha, nós estamos em um jogo. Este jogo tem que ter um desafio. Então, esse desafio significa que nós precisamos aprender a vencer essa batalha. E a batalha é pessoal, individual, e depois é que o plano coletivo se altera. Então, a humanidade é iludida, ela se deixa em devaneios, lhe dão a visão de que, se você for bonzinho, você vai alcançar o reino dos céus, e que, portanto, você tem que obedecer a alguém que sabe, e que você tem que ficar no estado de não saber nada, e te entregam pão e circo. Então, nós estamos, como dizia Nietzsche, em um eterno retorno, sempre no mesmo padrão, nada é alterado, nós vivemos em um estado mental que não expande e não sai do lugar. Então, é um ciclo de alfa e ômega, início e fim. Nós estamos agora no fim dessa civilização. Isso tudo é construído sinteticamente, digamos assim, não é natural. Então, o processo orgânico humano é um processo de desenvolvimento e expansão. Então, a natureza humana, ela foi feita para que a nossa mente individual e, portanto, como consequência coletiva, atinja estágios e gradientes de conhecimento, de autodomínio e domínio da realidade. Para que passemos a ser os magos conscientes e não os que querem pôr um turbante na cabeça e ser magos do Araque, que é o que você acha por aí, para tudo que é lado, enganando as pessoas, falando sigam-me, eu sou o único que sei, é o profeta, é o tal, e sempre acaba no mesmo lugar. É massacre, destruição, fome e desgraça. Por que isso acontece na linha da história sem parar e estamos nisso de novo? Essa que era a minha dúvida. Sempre foi assim? Sempre foi, basta você ver a linha de história, e sempre foi porque alguém chega, diz, deixa comigo, eu falei com o tal, no alto da montanha, só eu sei, ninguém sabe, eu sou o intermediário. Então, essa condição de enganar e submeter é o jogo. Porque, até uma visão de Nietzsche, como é que você obtém o poder? O poder de Nietzsche foi a definição dele tão mal entendida, porque ninguém entende esse pobre ser. O poder significa a oposição. Somente com uma oposição é que você vai gerar uma reação. Então, nós temos uma humanidade com oposição à sua natureza desde a origem. Só que ela não reage. Mas não é reagir, sair, fazendo o lado irracional, que é o que ocorre sempre, né? Ela deixa tudo ficar ruim, para depois, irracionalmente, como está acontecendo agora, exemplo da Europa, né? A Europa destruída, o fim da Europa estava decretado já desde o início do século XIX. Então, tudo escrito nos papeizinhos, né? Que iam destruir a Europa. E deixaram destruir para agora começar a querer reagir. Então, vamos colocar a Europa agora de volta ao século XVII, na Guerra dos 30 Anos, em vez de católicos e protestantes se matando, vai ser católicos com islâmicos, né? Ou cristãos e islâmicos se matando. Quer dizer, o jogo mesmo. E por que tendo os mesmos algoritmos, os mesmos padrões, quando você estuda a verdadeira história da humanidade, que é o meu principal curso, por sinal,
Quando você estuda a verdadeira história da humanidade, não a história que te contaram, você entende que é o mesmo padrão, dirigido por um mesmo tipo de sistema dominante, por aqueles que sabem da verdade e que utilizam, por saber a verdade, a mentira contra os que estão adormecidos. E, infelizmente, por mais que você mostre isso, a maioria não quer saber a verdade. As pessoas querem quem vai me salvar, quem vai resolver o meu problema. Qual a pílula? Com a pílula. Né? Que nem a vovó. Eu brinco que a vovó diz, qual é a pílula, minha filha? Qual é a pílula, minha filha? Né? Então, quer tomar alguma coisa. Por isso que a indústria farmacêutica faz o que faz conosco também. Que a pessoa quer tomar alguma coisa que rapidamente resolva. Ela não quer descobrir por que está assim. Por que chegou até isso? Por que ela tem que tomar isso que parece resolver, mas a deixa mais doente ainda? Por que eu estou assim? Aí, quando você tenta explicar para as pessoas e começa a quebrar paradigma, a fé, né? Ela quer acreditar. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas eu quero acreditar, né? Então, acredita, minha filha. É a vovó falando. Então tá, meu filho, acredita. Mas qual que é essa mentira que eles contam pra gente? Que você não tem poder nenhum. Começa já pelas escrituras, né? Não tem despoder nenhum, eres um pobre coitado, miserável, que nasceu do pecado e deve ser punido por isso eternamente, se colocar na posição de escravo, obediente, penitente. Acabou. Então, você já nasce lacrado, né, com a história do pecado original. Isso é só uma das versões, dependendo de qual religião você quer abordar, né? Então, você nasce lacrado como algo miserável e sujo, que deve, então, estar sendo sempre limpo, porque... E a pessoa que cresce nisso não tem cognição, não tem estado consciente, a não ser que busque sair disso, para entender, peraí, o que eu sou? Por que isso é dito dessa forma? É aquela história, né? Quem inventou essas leis? Quem pagou pela bala. Entendeu? Não é quem atirou que realmente importa, e sim quem pagou pela bala. Entendeu? Então, da onde saiu isso? Cui bono, o termo romano, né? A quem isso beneficia, quem ganha com isso. Então, quando se olha a narrativa que temos hoje, um exemplo do que está acontecendo com o mundo, é o Trump, que eu brinco, que chama de Trump, né? O trumpete, né? Tem topete, é Trump de trompete, e um monte de... O Donald, que não é o pato, O né? Donald, que não é o pato. E as pessoas vão caindo em narrativas e ficam discutindo assuntos de geopolítica a nível dos olhos. Você não enxerga um jogo a nível dos olhos. Porque a articulação da magia nunca está na mão do mago, está por detrás. As pessoas ficam olhando a mão do mago e discutindo o que estão vendo e não estão percebendo que a mágica toda está acontecendo por detrás, né? Então, eis a questão. Então, perde-se muito tempo com, eu chamo de ruído, né? Ruído. Então, hoje, estava ouvindo os rapazes falando agora há pouco, falando assim, um monte de informação, até tem um vídeo de vocês assim, tem tanta coisa, né? Então a pessoa está com déficit de atenção, um monte de informação, um monte de... Peraí, a maior parte da informação que tem é lixo. E as pessoas se prendem ao lixo. Então... Por quê, né? Por que você está prestando atenção? É uma das brigas maiores que eu tenho com os meus alunos. Por que você está prestando atenção nisso? Eles botam lá nos grupos de Telegram, olha, professora, olha esse vídeo, professora. Aí eu abro assim e falo, por que você está prestando atenção nisso? Por que você está dando valor a isso? Eu falo, é lixo. Né? Não é sempre, né? Claro, mas estou dando um exemplo de um momento. Acho que é ignorância, né? Não saber a verdade e acreditar numa mentira A que pessoa parece é verdade. atraída pelo ruído porque a mente dela é puro ruído. Então, não é possível atingir um estágio de coerência e ordem se ela não desenvolver isso. Então, ela tem que iniciar um processo, é todo um caminho de ligar pontos. Enquanto ela não começa a ligar pontos, a história que ela sabe do mundo, voltando à primeira pergunta que você colocou, esse cara surgiu na história do além, geração espontânea.
né? Que cara? Não, estou dando um exemplo bem, se você quiser especificidade, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas podemos fazer também. Então, surgiu na linha histórica um cara, né? Certo. Esse cara ficou poderoso, do além, sozinho. E ele sozinho, que é assim que os filmes gostam de mostrar o vilão, né? Hoje em dia. E sozinho, ele então decidiu que ia matar todo mundo, né? E aí ele faz as coisas sozinho. Então, você vê uma história ligada num cara, só olha para ele, você não vê porque o cara chegou lá, não estuda quem botou ele lá, qual era o plano por detrás dele, se o cara realmente era um malvado, ele era um babaca idiota que colocaram ele lá para fazer o serviço que outros que estavam por trás, que são impérios, que são gente de poder financeiro, que está patrocinando aquele cara para que ele faça o serviço. E aí você tem que olhar, qual foi o serviço? Qual é o resultado disso? O que aconteceu depois que o cara foi eliminado, malvadão? Qual foi a consequência? Então, você olha quem patrocinou, mas as pessoas não olham. Quem patrocinou e olha a consequência. Aí você liga o ponto. O cara não importa. Esse cara seria um líder político. Você quer falar Hitler, por exemplo? Uhum. É que na internet não é muito bom falar esse nome. O Zé do Bigodinho, hoje o termo. Boa. Né? Então, você quer falar o Zé do Bigodinho? Quem patrocinou? Quem botou ele lá? Como estava a Alemanha antes dele entrar? O que fizeram com a Alemanha antes? O que aconteceu depois? Quando retiraram o Zé do Bigodinho? O que surgiu? Quem ganhou com isso? O que foi criado depois? Olha o momento que está agora. Isso que foi criado depois está totalmente ligado com o momento que está agora. Né? Quem é o próximo Zé do Bigode? O Zé do Bigode não importa. Sim, então. Qual que é essa magia que está por trás de colocar... A magia Os por trás senhores do poder. do Quem geopolítico? são as famílias de poder? Quem são os grupos de poder no mundo dentro da linha histórica que você consegue rastrear? Então, o rastreamento é perfeito desde a Roma Antiga, né? Então, essas famílias, esses poderosos da Roma Antiga, que se dividiram em vários reinos e lutaram entre eles e competiram entre eles. Enquanto isso, surgiram os banqueiros, que então, entre sistemas, foram emprestando dinheiro para que este rei matasse este rei, e eles patrocinavam este reino contra este. Então, quando dois brigam, procure o terceiro. Tá? E o terceiro está financiando esses dois. Aí esses dois se mataram, né? Aparentemente um ganhou, mas está todo destroçado, e esses dois reinos estão na mão de quem patrocinou. Muito bem, esse não aparece, não é? Pô, Segunda Guerra Mundial, né? Sempre todas as guerras foram assim. Sim. Então, quem está por trás? É quem ganhou? E o que aconteceu com eles agora? Eles patrocinaram outros para se matarem também. Então, a partir deles, as pessoas se matam facilmente. Igual vai acontecer com a Europa agora. Nos Estados Unidos. O objetivo é a guerra civil. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Pode chamar de revolução social, né? O interesse agora é criar guerras civis dentro de países com essa divisão de direita e esquerda, um presta, outro presta. Se chama revolução molecular. Você vê a revolução acontecendo e não sabe quem é o líder, né? Então, você tem dois tipos de revoluções. A do líder, a do Che Guevara e a do Fidel Castro, que é dessas famílias poderosas. Por sinal, da história da Roma Antiga, você rastreia Castro desde deles. Ele é nobreza. Nobreza, realmente, dessa turma, né? Eles sempre colocam seus filhos, seus descendentes, da linhagem sanguínea para ocupar os cargos, igual o Trudeau no Canadá. Ele é filho do Fidel Castro, né? Então, é assim, não oficialmente, mas não precisa nem ser muito inteligente, bate a foto dos dois, o Trudeau e o Castro jovem. As ideias são parecidas, né? Não, eles são filho. Ele é filho. Ele é uma... sim, não precisa nem fazer teste de DNA. E a mãe dele vivia lá, né? Indo com o Trudeau, que tinha 2 prolongamentos filiformes na cabeça, levava a esposa lá, porque ele faz parte do sistema, ela tinha que ter um filho com ele. Isso tudo é assim, esses casamentos, essas gerações de filhos, isso tudo é controlado, eles vão criando sucessores. Né? Então, esses sucessores vão sendo gerados e
De acordo com o momento, eles vão utilizando esses sucessores. É uma passada de bastão. Por isso que há um plano sempre por trás. Então, há níveis. Então, os sucessores têm mais importância nos jogos. E tem os idiotas úteis, que são utilizados. Então, tem os olheiros que buscam idiotas úteis, que, então, dizem para eles assim, cara, vem cá, eu vou te fazer ficar grande. Você é especial, né? Eu vou te fazer ficar grande. Aí o homem de 9 dedos, por exemplo, é levado para esse meio, é iniciado, é conduzido, é feito todo o trabalho. E quem dirige é ele? Não, é um colégio invisível por detrás. A história do colégio invisível começa na Inglaterra do século XVI, né, elizabetana, né? Então, o colégio invisível sempre criou as ordens para criar o Império Britânico. Então, esse é oficial. Ele sempre existiu um colégio invisível. Uhum. Mas esse colégio invisível, oficialmente, o nome na história escrita está desde a era elizabetana, que colocou Elizabeth I lá para criar o Império Britânico, né? Então, essa turma, eles criam territórios, criam nações, leis, criam tudo isso como consequência, para depois irem destruindo, porque eles têm todo um plano, um projeto que é religioso, filosófico por detrás. Ou seja, não é financeiro. O financeiro é um meio pelo qual eles podem executar isso. Então, a visão financeira é para os que estão executando. Eu chamo de demiurgos e arcontes, né? Você tem os arcontes, que são os aspirantes ao poder. Então, eles sabem até um certo nível e fazem o jogo, dependendo em que cargo eles estão, não enxergando e não sabendo o que há em cima. Eles têm que, e não vão atingir, então depende de quem são, eles têm gradientes de informação. Esses do gradiente mais alto é que, então, estão envolvidos em um plano maior, embora todos os planos estejam nitidamente escritos. Em todos os meus webinários eu mostro de onde as coisas saíram. Então, hoje, o transhumanismo com a humanidade. A humanidade hoje é um pós-humano já. Ele foi geneticamente alterado, está sendo drasticamente alterado. Agora vem a inteligência artificial que vai ser inserida em seu corpo, né? Então, a doença de estado mental QI mais baixo, hoje, os nossos filhos têm QI mais baixo do que os nossos pais e avós. Por incrível que pareça, isso é estatisticamente colocado já publicação científica, né? Então, por que a escola está com baixo nível de qualidade? Porque eles não precisam mais de gente que pensa. Aliás, gente que pensa sempre foi um problema. Sim. Por isso, sempre estiveram sob controle. Mas hoje, eles precisam provisoriamente apenas de um corpo. De um corpo para uma inteligência artificial aprender através desse corpo. Então, onde está isso? Poxa vida, isso está escrito desde... Você encontra desde a religião judaica, os escritos estão lá dizendo este ser, né, que poderia ser alterado, e isso está, inclusive, no Islã. Eu mostrei em aulas como esta modificação do transhumanismo é aprovado pelas religiões abraâmicas como um todo. Tá? E mostrei os escritos onde isso, por isso que está tudo correndo nesse nível, né? Então, a inteligência artificial precisa do quê? De um processo transhumanista que assumiu grande poder no final do século XIX, começo do século XX. Aquele Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, o autor. Então, nada foi escrito por acaso. Eles pertenciam ao que se chamava de Clube X. Então, quando você vê X para tudo que é lado, né, você tem que entender que X é um dos símbolos mais clássicos dele, desde a Roma Antiga, que era Júlio César, a Legião Décima, né, X. Então, essa turma marca o seu padrãozinho sempre com X, que significa várias coisas, eu não vou dizer todas elas aqui, né? Uma delas é que esse Clube X do século XIX, onde tinha o Julian Huxley, irmão do Aldous Huxley, que era o líder do projeto Transhumanismo para a Humanidade. Então, hoje nós estamos num projeto transhumano de destruição do homem, Homo sapiens, da forma Homo sapiens sapiens, que já não é mais um Homo sapiens sapiens.
Hoje já temos uma nova espécie, né? Não oficialmente aceita, mas que já foi geneticamente modificada, né? E vem sendo modificada constantemente, então, por a atuação genética e por epigenética. Então, o meio ambiente gera alteração em nossos genes, alteração fisiológica, metabólica. Nós temos um corpo alterado completamente. Com a água que a gente bebe. Tudo, alimento contaminado por pesticidas, herbicidas, tudo feito de propósito para gerar uma transformação nos nossos corpos. Então, hoje você tem rapazes que não produzem mais testosterona. Então, por que precisa? Você acha que nos anos 50 precisava reposição hormonal em homem? Né? Não precisava, filho. Eles estavam lá brotando testosterona, né? Nos anos 20, tem vídeos no YouTube que eu mostro para os alunos para eles verem que é legal, aqueles vídeos antigos, né? E você vê as pessoas na rua, era todo mundo magro. Em Nova York, que estava cheio de italiano, anos 20 e 30, fazendo pasta, né? Pão e macarrão. E todo mundo magro. Todo mundo magro. Eu já vi essas fotos. Caramba. E não tinha a febre da academia, né? Exatamente. Não precisava. Por quê? Porque os corpos não estavam inflamados. Não havia uma intoxicação brutal para uma inflamação brutal. Então, hoje, nós não somos mais o mesmo bicho dos anos 20 e 30. E não está gordo porque fala, porque come demais. Você pode hoje ter uma pessoa que vive em dieta cetogênica ou só carnívora, que eu não acho a melhor hipótese, mas é só para tirar o carboidrato de cima. E a pessoa está altamente inflamada e ainda não consegue emagrecer, porque ela está com um distúrbio metabólico brutal. Esse distúrbio metabólico não existia. Diabetes tipo 2 é um problema recente, dos anos 80 em diante, que está em paralelo com o pesticida chamado glifosato. Né? A pessoa fala assim, eu tenho alergia a glúten. Não, você não tem alergia a glúten, você nunca teve alergia a glúten. Não existe alergia a glúten, o que existe é a alergia a glifosato, que é o pesticida que gruda na gliadina, uma das duas proteínas principais do glúten, né? E essa gliadina com o glifosato gera essa desgraça em você. Então, o glúten, coitado, não tem problema nenhum, né? Mas eles aumentaram, geneticamente alteraram o trigo para ter mais glúten. Não é para te alimentar melhor, ter mais proteína. É para aumentar o índice de ataque ao seu intestino, que é a ação primária do glifosato, que é um herbicida, que destrói o seu microbioma intestinal. E toda inflamação começa por aí, no seu intestino. Porque o intestino inflamado, você perde todos os tijolinhos que fecham uma barreira, né, intestinal, então a toxina permeia, ela passa direto, ela não é protegida pelo intestino para ser eliminada, ela passa direto para o seu sangue e vai direto para o seu cérebro. Então, tudo que está acontecendo no seu cérebro é resultado do que está acontecendo com o seu intestino, né? Então, nunca tivemos tanta demência, mas não estamos numa medicina avançada, né? Mas nunca a professora falou assim, vivemos tanto, né? Eu falo, nunca vivemos tanto, mas você passa a vida doente, né? Então, isso é o que dá dinheiro, falando em dinheiro, né? E isso que permite que o rato seja estudado. Então, nos laboratórios, eu nunca trabalhei com animais, eu sempre trabalhei com pele ex vivo, células de pele e testes humanos, testes clínicos, que a minha área é outra, né? Mas o pessoal que estava do meu lado, lá na Unicamp, o pessoal trabalhava com os animais. E a professora gritava lá que ela era a top lá, número 1 da Unicamp, em publicação. Era a mais alto ranking. E ela gritava alto lá com a turma dos PhD. Eu não quero saber de salvar ninguém. Eu não quero saber de teste de produto que salva, não quero saber de resultado que salva. O que dá publicação de alto impacto é o que permite que a doença fique mais tempo existindo. Nossa. Então, o rato que dura mais tempo doente é a publicação de alto impacto. Tá? Não o que salva. A medicina é focada nisso e em outras coisas mais. Né? Então, o foco porque o objetivo principal era gerar uma indústria de grande dinheiro que pudesse estudar os seus ratos, e os seus ratos se chamam Homo sapiens.
E esses ratos foram muito bem estudados, ao ponto que, em 2012, quando o mapeamento genético foi totalmente finalizado, eles tinham tudo que eles precisavam para começar o processo. Então, 2011, 2012 é o momento de virada não só do cinema, É que a gente estava falando antes de ligar. como também da situação filosófica do transhumanismo, da tomada do processo da tecnocracia que toma conta do mundo hoje, né? É o sistema Por quê? tecnocrático. Por que 2011, 2012? Porque é o momento de virar. Porque 11, eles usam tudo numerológico, né? Uhum. Primeiro que eles vão construindo as coisas, depois que eles marcam com números. 11 significa destruição. Destrói uma coisa para iniciar outra. Né? Certo. Então, eles vão sempre marcando com números que fazem parte do jogo deles. Que a filosofia do transhumanismo, por exemplo, é uma filosofia que ela é extremamente religiosa. É uma religião. Então, você tem que entender todo o contexto que está por detrás para ir adiante e montar a visão do que está acontecendo agora. Eu fiz tantos webinários a respeito e o YouTube tirou um atrás do outro, né, do ar, infelizmente. Tirou? Mas eu tenho todos os webinários. Ele está naquele The Secret Box, por exemplo, que é onde a gente coloca aquilo que o YouTube vai retirando, porque não interessa colocar lá. Mas, Maria, se eles então não querem um ganho financeiro e a gente virou Não, como se eles fosse... querem um ganho financeiro, mas esse não é o objetivo primário. Então, isso que eu ia te perguntar. Essa é Qual a que é o objetivo ferramenta. primário? Por que tudo isso? Por que fazer tudo isso com o homem? O que eles querem? Aonde eles querem chegar? Eles são os... Tem alguma coisa energética, espiritual? Religião. É religião. É uma religião, eles são o demiurgo, eles se colocam como os que geometrizam a realidade, os criadores e os destruidores. Na antiga Suméria, você tinha Enki e Enlil, né? Então, Enki era o criador da humanidade, eu queria salvá-la, que imita o conto de Prometeus. E você tem Enlil, que mandou o grande dilúvio destruir os seus cabeças negras, que era o termo lá, né? Os seus lulos, aqueles homens pequenininhos que eles criaram como escravos. Então, todo esse conto faz parte de um conto daqueles que simplesmente... é um conto mitológico, não falando que isso existiu dessa forma, né? Tem gente que acredita, né? Então, a questão é que essa turma se posiciona como os deuses e nós como os animais. Então, Adão é um termo que não se deve entender como hebraico, e sim como sumério. Adão, na língua sumeriana, significa animal. Então, a criação, o primeiro homem, Adão, o primeiro animal. Então, eles seguem o mesmo conceito, a mesma visão. Pode ver que agora eles estão eliminando. Está acontecendo com a humanidade. Ela chegou ao fim dela. Ela está sendo eliminada. Porque eles não precisam mais, primeiro, ganhar dinheiro. Que agora o sistema não necessita mais. O capitalismo, você só fala, o capitalismo acabou. Porque o capitalismo... Eu tenho vontade de bater quem fala isso. Que o capitalismo não tem mais para onde ir. I beg your pardon. Né? Claro que tem para onde ir. É que esse é o conto. Para onde então, que vai? Eles estão dizendo que não há mais como ganhar dinheiro, que o capitalismo, que o sistema capitalista não pode mais continuar existindo. Por quê? Porque não precisam mais, porque o sistema monetário, que agora o Trump precisa fazer as ações para que possa ser colocado, é um reset total monetário. E não vai ter mais nada de moeda de reserva, sistema de reserva. Vai ser impressão livre. Mas isso tudo está escrito. O que é a tecnocracia? O que é? Sistema da Estamos para aprender. A tecnocracia era lidada, um dos principais líderes dela é o o avô do Elon Musk, né? Haldeman, acho que é o nome dele. Então, o vovô do Elon Musk era um dos que lideraram o movimento tecnocrático, que foi um movimento americano, onde o mapa que está registrado em 1942, basta você procurar o mapa da tecnocracia de 1942, é um mapa oficial, colocava o Tecnato das Américas. Então,
Estados Unidos, Canadá, não existe mais país, é um tecnato, quebra de fronteiras. Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Nossa. México, América Central e norte da Venezuela, a ponta da Venezuela. Por acaso você está enxergando alguma coisa no momento presente? Tá? O tempo todo, né? Então, esse Tecnato das Américas é o projeto, e é por isso que hoje os Estados Unidos tem lá um fulano que tem acesso ao Pentágono, ao FBI, à CIA, e é uma empresa. É uma empresa. Onde está ele no cronograma lá dos ministérios americanos? O que é o DOGE? Que é o departamento do Elon Musk, que não é oficial, tá? Ele está registrado em algum lugar? Não. O que é o DOGE? DOGE de Veneza. Então, ele já mostra a história. O nome do departamento remete para o DOGE de Veneza, que era o manda-chuva veneziano, que é toda a turma que, historicamente, evoluindo, vem no rastreio que criou o Império Britânico e que criou os Estados Unidos da América. Sim. Se você liga os pontos, como eu ligo para os meus alunos, eu mostro. E quando você vê o Tecnato, um mapa oficialmente registrado, né? Você tem exatamente o movimento do Trump, que não é ele que está fazendo, é o Colégio Invisível por detrás, tá? Que está fazendo. Então, a tecnocracia é o sistema que o Fórum Econômico Mundial vem mostrando, né? Então, o Klaus Schwab acabou de se aposentar, que era o seu líder, mas vem outro, não se preocupe, porque isso aí é a hidra, você corta uma cabeça e aparecem duas no lugar. Hidra de Lerna, dos 12 trabalhos de Hércules. Você não podia cortar a cabeça dela, porque apareciam mais duas no lugar, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, que há anos vem mostrando, o que ele vem mostrando? Até os livros do Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial. E o que é? O que é o capitalismo que morre e o que é que se coloca agora? Está tudo publicado, gente. Chama capitalismo de stakeholder. Capitalismo de compartilhamento. O que é isso? As empresas todas deixam de existir, pequenos e médios, e viverão apenas alguns grandes. É um sistema de pirâmide, exatamente, que eles detêm todo, então, em nichos e áreas. Esses muito grandes, gigantes, dominam nichos e áreas. Então, não há mais lucro, porque tudo pertence a um centro. O mundo pertence à empresa SA. Né? Então, hoje, quando você vê a BlackRock, você já tem isso, muito claro. E ainda isso é o que você vê. Você ainda não está vendo o todo, que é o que se chama de tecnocracia, que é um sistema religioso. É uma teocracia tecnocrática. Isso está escrito. Eles escreveram tudo. Tudo que eu estou falando está publicado, gente. E cheio de palestras deles mesmos, discutindo tudo. Você nunca ouviu a frase, você não vai ter nada e será feliz? Fórum Econômico Mundial, qual era o slogan maior do Fórum Econômico Mundial? Em 2030, você não vai ter nada, você não vai ter nenhum bem. Você comprou casa, você comprou carro, tá? Mas não vai ser mais seu. Vai ser pertencente à tecnocracia. E você vai ter uma licença, se for de cotas de uso, se for bonzinho. Por que o dinheiro tem que ser digital? Porque é mais fácil de rastrear, né? Para te controlar, para te impedir. Se você não obedecer, te pune, te cortam a linha bancária, você fica sem subsídio de alimento, sem onde morar, você vai ter cota para viver, cota para comer, cota para tudo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, gente, está tudo escrito. As criptomoedas, então, estão nesse jogo todo, inseridos. A criptomoeda é um jogo para quebrar as pessoas, entendeu? Então, elas... olha para Bitcoin. Pessoal que é Bitcoiner, né, que é uma religião também,
né? Os bitcoiners que acham que aquilo foi criado para a liberdade. Eu morro de rir. Um japa que cria, o Sakamoto lá, que cria o negócio, ninguém sabe o que é o Sakamoto, né? O Zé do Sacarolha, e cria um negócio que ninguém sabe o que é. O jogo é incrível, sempre hilário para conosco, algo que não tem valor nenhum. Ah, mas a tecnologia tem valor, né? Mas qual que é a tecnologia? Vamos analisar o que é o Bitcoin. Já que tocou nessa moeda, porque cada uma tem uma visão. Uhum. Então, você tem um sistema de caçadores de moeda, né? Então, eles caçam moeda e ganham moeda por validação. Então, quem mais valida tem que ter uma estrutura gigante, tem que ir para a Groenlândia, a Islândia, é um dos melhores lugares, Canadá, onde tem que estar no gelo, porque são sistemas que precisam alta refrigeração. E quando começou, era um Zé lá que montava na casa dele, mas o Zé da casa dele, se sobreviveu, né? Isso era só a fachada, né? Ele talvez cresceu, mas a grande maioria que começou assim não foi adiante. Porque naquela época eles ganhavam muito pouco. Quem são hoje as empresas de processamento de moedas de validação? São gigantes. Os bancos estão morrendo. Vão morrer, vai desaparecer todos. O sistema Fiat desaparece. Então, vai ter a CBDC, né? Central Bank Digital Currency, que ainda não soltaram, porque eles estão fazendo todo o sistema de monitoramento. Então, o Brasil já tem pronto para começar a CBDC em ação, porque o Pix deu muito certo aqui e é uma variante do sistema. Agora, quem é que processa as moedas do Bitcoin? Que sistema de liberdade? Ninguém sabe quem é você. Eu morro de rir. Eu morro de rir. Porque, assim, essa é a poética. Mas entre a poética e a verdade, existe uma grande diferença. Porque hoje os bitcoiners, que são grandes corporações, são grandes agências de processamento. Você vê lá os armazéns dos caras. O que eles têm, cada computadorzinho desse, custa pelo menos 6, 7 mil dólares. Eles têm uma fazenda disso. Isso não é um Zé pequeno? Uhum. Ele só é invisível para você, tá? E aí tem o Ralph, que é quanto que eles ganham. E aí o Ralph vai sendo, a cada 2, 3 anos, eles estão baixando o valor para... Que é pela metade, né? Isso. Aí significa que para você ganhar mais, você tem que ser muito grande. O Zé Pequeno não vai conseguir, porque aí ele tem que gastar muito e não ganha. Então, eles vão monitorando, isso é só a parte da tecnologia, tá? Eles vão monitorando para que os pequenos vão saindo e vão ficando só grandes. Quem são os grandes? Ninguém sabe direito quem são os grandes, né? Mas são os que estão deixando de ser bancos para ser isso. Seria o novo banco, né? É o novo sistema do banco. Então, a Bitcoin não vai ser, já não é a proposta do Sakamoto no começo, né? Essa fork que eles chamam, essa derivação que está acontecendo, Big Fork, né? Que é a grande derivação, está sendo totalmente já mostrando que é outra coisa. Mas é assim, algumas moedas serão mantidas por um tempo, enquanto que outras, as pequenas, as que quiseram bater asa, elas vão deixar de existir, né? E vai ficar só algumas por um tempo para certos tipos de uso. Por exemplo, metaverso. Então, no metaverso, você vai ter o direito de ser invisível. Porque lá você pode assumir qualquer personalidade. Você escolhe um avatar e você tem invisibilidade no metaverso. Eles vão te dar níveis de invisibilidade. Então, aí você vai usar suas moedas para isso só. Mas no mundo real, só vai ter o sistema de autocontrole. E isso é óbvio. Portanto, eles vão ter que quebrar muita gente que está vendendo seus títulos aqui, títulos de lá, para apostar em moeda, igual fez o Trump de cara com aquela moedinha dele. Quando ele tomou posse, quebrou todo mundo. Quem botou dinheiro lá sumiu, né? Os trouxas. E, doutora, só um ponto aqui. Você comentou que essas pessoas, né, que estão por trás, elas se
se dizem geometrizadoras, né? É o demiurgo, é o conceito pitagórico do termo demiurgo. Você Sim. tem a visão do demiurgo bonzinho e o demiurgo malvado, porque eles sempre são polares, né? Só que, segundo Pitágoras, o grande geometrizador de tudo aqui é Deus, correto? Ele nunca usou a palavra Deus, Pitágoras não, né? Sim. Ele sempre chamou de demiurgo, que significa o criador da realidade física, que não está na fisicalidade. Que não está no espaço-tempo. Portanto, ele não tem um nome, ele é representado pela tetractis, que é o simbolismo do Pitágoras, que é aquele triângulo com 10 triângulos no total, né? 9 dentro e 1 fora. Significa 10, que é o número da completeza. E onde está Deus nisso tudo? Eu estou olhando para ele. Você. Olha E só. você. E você Ah, também. Porque, Todos sem nós. dúvida, Todos nós. eis o problema da humanidade. Ela não percebeu que isso é uma realidade virtual e que ela está manifestando constantemente a realidade. Então, ela não é o avatar do jogo. Ela está percebendo que ela perdeu a memória. Ela entra no jogo e perde a memória. Igual aquele... como é que é? Oh, meu Deus do céu, aquela série... Ai... que é, não sei o que lá, Box também, como é que é? Black Box? Como é que é? Black Mirror. Black Mirror, obrigado. Black Mirror, que agora tem na temporada 7, o episódio 4, a pessoa bota lá um negocinho na cabeça, ela apaga a memória e ela passa a viver em uma realidade virtual. Então, isso que nós estamos vivendo é o tempo todo desdobrar de uma manifestação dentro de outra manifestação. A realidade não é nada além disso. E não há reino dos céus, nem há inferno, e nem há anterioridade, nem posterioridade. Há apenas um desdobramento de estados mentais. Então, dimensões da mente são espaços onde a programação é alterada e a informação é induzida. Então, quando você recebe um treinamento de PNL, programação neurolinguística. O cara fala assim, não dava certo na vida, fui lá na PNL, os caras me ensinaram a programar a mente e agora eu sou bambam. Agora tudo que eu faço é mentira? Não, não é mentira. Ela funciona? Por que ela funciona? Porque o cara saiu do sofá e resolveu trabalhar? Não, mas o cara sempre trabalhou. Por que agora dá certo? Porque antes não dava. Então, a reprogramação mental gera novos circuitos. Vamos para a neurociência. Então, toda vez que você decreta coisas, você aprende a tocar piano e se esforça, você desenvolve uma rede neural para tocar piano. Se você está trabalhando agora e trabalhando seu corpo, e está estudando Kung Fu, e está fazendo 3 horas por dia de Kung Fu sério, quando você atinge a faixa preta, você tem uma rede neural que trabalha isso em você, ela manifesta isso. Então, o que significa que existe uma filosofia do processo. A nossa realidade tempo e espaço, ela é processual, causal. Uma coisa após a outra. Então, o que vem depois foi gerado por um processo onde o circuito tem que ser manifestado primeiro para que a manifestação seja depois. Então, a rede neural é uma rede de memória. Então, é uma área do cérebro que ali você é o mestre de Kung Fu. Na outra área, você é o mestre do piano. Então, tudo que você vive está baseado em uma transformação cerebral. Então, o seu cérebro é a máquina do espaço-tempo. Isso é neurociência pura. Não estou inventando nada. Tá? Então, nós somos o quê? Você se transformou numa faixa preta de Kung Fu porque Deus quis? Ou foi porque você simplesmente se desenvolveu no processo? Você programou sua mente para ir atrás de conseguir certos objetivos e então atingiu esse objetivo. Por quê? Porque você é o manifestador da realidade. Isso é da realidade que você vê. Ao mesmo tempo, você está alterando padrões visíveis e invisíveis. Então, uma coisa é a partícula, que é a matéria.
A outra coisa é o estado quântico, que é a partícula, ela está e não está na fisicalidade. Então, o estado quântico é o que você não vê, e ele interfere em padrões que você também não vê. Cada vez que você materializa algo, uma influência, isso é pura mecânica quântica, tá? Padrão de interferência está acontecendo em coisas que você não vê, porque elas não estão na fisicalidade ainda. Então, toda vez que você se altera, você é a partícula nova, você gera um padrão de interferência. E o resultado é que o que você alterou e como você está alterado agora, você gera padrões de interferência que surgem na sua realidade de forma causal, que você consegue explicar. Você diz, então eu cheguei lá porque realmente eu fui atrás. Ou sincronicidades que surgem porque existe uma quebra de simetria. Então aquilo aparece à sua frente e fala, caramba, de onde isso surgiu? Era tudo que eu precisava. Mas você não consegue explicar de forma causal. Da onde isso surgiu? Não importa, era o que eu queria, né? Que sorte, né? Falariam. Que sorte. Então, você tem o emaranhamento quântico, que é isso, ocorre nos padrões quânticos, e você tem o efeito causal, que é um dominó batendo no outro dominó, que derruba o outro dominó, que no final você tem lá um circuito realizado. Então, enquanto você está vendo isso, você não está vendo isso. E o problema da humanidade é que ela fica distraída com isso, o que parte é importante, mas ela não se toca que ela está influenciando isso tudo. Então, o que ela pensa, ou acha que pensa, porque botaram isso na cabeça dela, e ela, na verdade ela pouco pensa, ela aceita aquilo que colocaram na cabeça dela. Ela está vendo televisão, perdão, está vendo aquelas notícias horrorosas, a informação do que está acontecendo no mundo, e ela está comprando isso, ela está reagindo emocionalmente, mentalmente, medo, ou ânsia, ou vontade, tudo isso, ela não está vendo que ela está manifestando do invisível e vai surgir no visível. Esse é o poder que nós temos. Mas quando você fala que não existe o antes nem o depois... Você é o criador. Vou falar. Você é o criador do padrão, tá? Então, neste mundo, olha o poder que nós temos. Nós criamos o mundo que os outros querem. Quem são esses caras? Tá? Porque estamos inconscientes. O poder que nós temos é adquirir a consciência, o conhecimento, para trazer o nosso poder de manifestador da realidade. Para dentro de si. Mas agora vamos... Da nossa realidade. Isso. Mas nós estamos dentro de um jogo. Então, tudo que está no espaço-tempo. Isso. Então, no modo filosóforo, né? O ovo filosóforo. Então, você tem sempre a visão alquímica. A primeira coisa que surge, na realidade, é o ovo, né? O ovo circulado pelas serpentes. 2 serpentes em oposição sempre. Dentro dela está Fanes, o homem perfeito. Aquele que contém todos os... perfeito, mas dentro do conceito da manifestação, que contém todas as virtudes e todos os vícios. Então, quando Fanes rompe o ovo, sai o homem perfeito, que então, filosoficamente, contém todos os atributos de todos os lados. Que era como a gente era lá nos primórdios. Tudo que surge carrega o potencial. Então, o que surge na realidade, um ponto que seja, ele carrega a memória de todo o padrão contido nesta manifestação possível. O potencial está lá. A informação está lá, como o DNA. Então, o DNA contém toda a informação de você. Caramba, como é que aquelas fitinhas de DNA contêm tudo sobre você? Né? Então, algo surge. O que é o DNA? É um campo eletromagnético. Ele simplesmente é um vórtice eletromagnético. Então, ele contém uma forma na fisicalidade, que são os seus genes. Então, são bases nitrogenadas, que como forma, igual você tem um sistema de computação, você tem bits e dots, né? Então, você tem lá os seus bits que, então, alternados, dão linguagem.
Ok, mas o DNA sabe tudo. Aí vai. Da onde saiu a informação? O antes, né? Isso. Então, este antes está fora da fisicalidade. Então, este é o padrão de interferência que tem 2 gradientes. Aquilo que eu sou nesta realidade, o que eu acho que eu sou, essa Maria Pereira, o que eu penso, o que eu sei, o que eu ajo, o que eu aceito, o que eu discuto, né? A informação que se processa dentro de mim manifesta a fisicalidade e manifesta os padrões de interferência que eu falei, que vão surgir na minha frente depois. Eu sou responsável por isso. Todos nós somos responsáveis 100% pelo que nós vivemos, pelo nosso futuro, né? Pela nossa realidade. Não vou entrar na linha do tempo, senão fica uma confusão. Mas existe o quê? Eu sou isto? Não. Eu sou gradientes. Olha para uma piscina, vou dar um exemplo clássico. Olha para uma piscina parada, pega uma pedrinha, joga uma pedrinha, e aí o que acontece? Ela bate na água da piscina, ela faz ondas, né? Uma onda, 2 ondas, são concêntricas, e vai sempre expandindo. Então, você tem Hegel, o filósofo Hegel, entre outros, porque não foi o único que falou isso. Como é que ele definia Deus? Ele definia como um círculo com um ponto central. Porque, a partir do ponto central, a informação está lá na totalidade. E ela se desdobra na fisicalidade em processos de expansão. Então, são desdobramentos dentro da realidade. Ok? Mas o ponto, o que significa? Então, quando você olha para a física quântica, então, a física teórica é o termo correto, a primeira manifestação de partícula, chamada partícula de Deus, ela é um pré-fóton ainda, né? Então, o que acontece com ela? No estágio em que ela não tem carga ainda, na hora que ela adquire carga, ela se transforma em um fóton, que é a partícula de luz. Então, essa partícula de luz, então, no início, era o nada, depois foi a voz, da voz se fez a luz, da luz se fez a carne, né? Pois é, não é que a Bíblia está certa, é que esse conhecimento é muito antigo, é grego, né? Muito antes da canetinha Bic escrever a Bíblia, né? No século I a II, que foi quando a escolinha do professor Raimundo começou a escrever esses livrinhos. É uma longa discussão isso aí. Conselho de Nicéia. É. Reuniu os livros que achava que era pertinente, colocou Isso. tudo junto ali. Quem escreveu uma longa discussão também, Sim. deixa pra lá. Então, eu chamo de livros da canetinha Bic. Esse serve, você não serve, né? E joga lá no Mar Morto, salva alguns, coloca lá dentro dos barris de barro e deixa gravar. Quem sabe um dia a gente vai precisar do arquivo, e etc. Então, esse conhecimento é pré-bíblico, né? Sempre, muito antigo. Então, a fonte é algo surge. Mas esse algo surge, o fóton, dentro da física teórica, carrega toda a informação. Por isso que a transmissão de informação de dados é via campo eletromagnético, fótons, né? Então, circuitos, não, onde o sistema de transmissão é que carrega fótons. Então, o fóton é a partícula fundamental, exemplo, que a gente pode definir aqui para simplificar, para não complicar, como aquilo que carrega a informação da anterioridade. Então, algo existe antes. Mas o que é esse antes? Então, qual é o antes? Muito bem, então vamos tentar melhorar. Né? Porque pensando na Isso. alusão da piscina, achei muito bom o seu exemplo, né? Isso. A gota central do momento que a pedra cai, ele pode ser considerado o nosso nascimento ou ele é prévio? Então, quem atirou a pedra? Um ótimo ponto. É o ponto. Então, quando você olha para a pedra, você vê uma coisa. Mas a pedra atingiu a água porque havia uma intenção. Então, da onde saiu essa intenção? Para que algo exista, existe uma intenção. E tudo que surge, surge por um sentido. Então, a pedra foi jogada lá por uma intenção. Não estamos discutindo quem ainda. Nem qual né? intenção.
Isso, a intenção de jogar a pedra. Sim. Ok? Aí ela caiu na água, ela começa a se desdobrar. Uhum. O que você está vendo aqui? Um sentido, uma direção. Então, o tempo e o espaço, eles seguem uma direção. Essa direção é um sentido. Uhum. Então, o universo está se expandindo. Ele segue um sentido. Né? Não vamos dizer se existe ou não existe o universo, que aí é outro departamento. Mas no mundo que nós vivemos, nós podemos medir 3% de coisas. Então, no universo, na nossa realidade, a maior parte não é visível. Nós vivemos dentro de um campo da luz. Então, vemos um padrão chamado de luz visível. Mas a maior parte nós não vemos. Né? E se não vemos, desconhecemos. Dizemos que não existe, é o que se dizia, e se víamos algo que não fazia sentido dentro do mundo visível, dizíamos que isso era do mundo que não pertence ao nosso mundo. Uhum. Então, seria a vontade de Deus ou do seu rival, né? Que é clássico só no mundo católico, porque não é assim no mundo judaico, né? O opositor de Deus, na verdade, está a serviço dele, é uma longa história. Não vamos discutir religião se a gente não sair daqui. Sim. Mas o que significa que nós vemos e podemos medir apenas 3% do que chamamos de universo. O que é o outro? Inventaram teorias. Então, energia escura, matéria escura, né? Campos de influência, que seriam, então, o padrão das ondas de influência do campo de energia escura, né? Então, ondas gravitacionais. Mas são só conceitos que, matematicamente, podem explicar algo. Aí está a coisa. Tudo que nós vivemos e podemos medir é um mundo matemático. Por isso que Pitágoras chamava de Deus, Geometrizador. que não usava o termo Deus, né? O demiurgo, de geometrizador, porque o que podemos entender como a nossa realidade é o mundo da matemática. Tudo pode ser definido matematicamente. Ou seja, tem um mundo que não é matemático, que são esses 97%. Então, aí na filosofia se diz ontologia. O que eu consigo definir é porque eu conheço. Então, eu posso utilizar a matemática para o explicar. Né? Então, da matemática, você inclui a geometria. O que eu não conheço, eu não tenho como definir ontologicamente. Eu tenho como ter uma ideia. Uma teoria. Então, David Hume, exemplo, fantástico, antes de Kant, disse: eu não posso ter uma impressão de Deus. Eu tenho uma impressão de vocês, estou vendo vocês, eu estou uma impressão dessa caneca, a impressão dessa água, a impressão desse microfone. Então, eu tenho uma impressão. Então, eu posso definir, é porque eu fui tocado. Isso imprimiu em mim um efeito. E eu, então, o defino e utilizo aspectos do meu estado cognitivo, emocional, misturo tudo isso para dizer que se isso é bom ou se isso é ruim, que também é um ponto de vista. Mas eu não tenho como definir a Deus, porque eu nunca vi Deus. Esse Deus das religiões, que tem nome, sobrenome, né? Então, essa definição existe. Tem uma ideia de Deus. E dessa ideia, que eu não sei o que é, criaram conceitos do transcendente para o imanente. Então, deram um nome para o Zé, igual vamos brincar um pouco com os gregos, né? Os Zeus. Deram uma maldade, virtudes e vícios, porque ele se torna igual a nós. Tudo que está aqui, o Antigo Testamento, aquele Deus carcará peçonhento, né? Então, aquilo é uma outra terminologia que deve ser dada, porque ele era malvado, ciumento, malvado, raivoso, ele só tinha coisas pestilentas. E as pessoas levam à literalidade um conceito que era filosófico, né? O que se manifesta na realidade, o que toma fisicalidade, tem polaridades. Porque nada pode existir nessa realidade, no mundo do universo da luz. Ué, como é que surge a luz? Polo positivo, polo negativo. Como é que vai surgir luz?
Não surge sem que um polo positivo mais um polo negativo faça a luz surgir no seu centro, certo? Então, tudo que surge no universo da luz, que é o que você pode ver e mensurar, ele está ficando meio nervoso, estou percebendo que está um negócio... Nervoso, Imagina, não, ele tá- entretido. Ele Não tá super bom o entretido. negócio aqui. Imagina, ele tá... Tô entretido. Pode crer que ele tá adorando. Tudo que surge no universo da luz carrega as suas polaridades. Nada é totalmente bom, nem água, nada é totalmente ruim, mas eles podem expressar mais uma coisa do que a outra. Por isso que os gregos criaram várias versões de deuses, e na época já de Alexandria, né, onde a Grécia migrou para Alexandria, e foi a sua fase final, graças aos católicos que mataram todo mundo por lá, né? E não sobrou mais ninguém que pensava, típico, né? Igual fizeram na Rússia, no movimento bolchevique, mata todo mundo que pensa e entra uma era das trevas e aí entra um novo movimento que não é diferente do que estão fazendo agora. Mas vamos por partes. Então, naquela época de Alexandria, no Egito, que é onde estavam os filósofos gregos, sua fase final, eles criaram um deus chamado Abraxas. Então, Abraxas tinha um corpo, dorso de homem, pernas de serpentes, então cada perna era uma serpente que virava, serpenteava cada uma para um lado. Ele era um cocheiro, estava em cima de uma charrete, né, com um chicote, ou seja, ele era o condutor, 2 cavalos, um preto e um branco, cada um em uma direção, né? Cabeça de galo, porque naquela época o ser solar, né, então a visão da Pérsia tinha influenciado eles com a visão de Mitra, mas eles então assumiram uma visão mitraica do deus solar com a cabeça do galo na época. Depois, mais para diante, na mesma Alexandria, isso virou a cabeça do demiurgo com uma cabeça solar, mas na cabeça do leão, por isso que está em tudo que é bandeira, o demiurgo, cabeça do leão, não é porque o leão é bonito, é da África e é o animal mais forte que tem. Não, é o demiurgo dessa turma, né? O deus solar, aquele que sabe da verdade. Então, por isso, a águia é Zeus, né? As serpentes aparecem muito também, né? Então, a serpente é o conhecimento dessa realidade, né? Igual em inglês, as palavras são perfeitas. Quando fala assim, you have an uncanny ability, você tem uma habilidade de serpente. Khan, a palavra é serpente, por isso Khan, Gengis Khan. Então, Kaiser, tudo a palavra é serpente, como a sua origem, né? Então, quem está acima é aquele que carrega serpentes. Então, Buda, as serpentes na cabeça, né? Sempre são serpentes. Então, Krishna, as serpentes também em volta. Então, a serpente é ruim no mundo católico, que infelizmente apagaram a cabeça das pessoas, apagaram o conhecimento e enfiaram um monte de meleca na cabeça das pessoas. E elas aceitaram esse emborrecimento. Então, o termo da serpente significa a consciência da matéria. Então, a serpente, ou o dragão, né, que vem a posterior, é uma derivação da própria serpente, é a ideia de que a matéria tem uma consciência. O mundo da matéria é o nível mais baixo de consciência. E ela tem uma dinâmica que significa existir a qualquer preço, de qualquer forma, né? Mesmo em detrimento de qualquer outra coisa. Então, a matéria tem um impulso pela existência. E esse impulso pela existência diz exista. Então, esse exista é o conhecimento de como se manter existindo. Por isso que você vê isso nos animais, né? Então, o cachorrinho pode ser bonzinho para você, mas se você deixar ele sem comer, ou, sei lá, um leãozinho que você criou na sua casa, a leoazinha boazinha, se você deixar ela sem comer e jogar ela na floresta, na savana é o caso, na savana, ela vai desenvolver a habilidade de fazer um download da rede, sempre que os animais estão ligados em rede, né? Do campo morfogênico, da informação. Significa que a informação, ela existe. Ela vai adquirir a capacidade de sair fazendo. Os animaizinhos, eles nascem já com campo morfogênico, dizendo a eles, levanta, né? Levanta, que se não levantar, vão te comer, né? Então, eles já nascem com um download diferente do ser humano. O ser humano nasce
completamente vazio. Ele nasce sem memória de nada. E a informação será entrada aos poucos pelo meio. Pelo ambiente que o cerca. Então, ele se torna um potencial, porque todos carregamos um potencial, que é único, né? Que é uma singularidade, esse é o padrão da singularidade. Então, ele carrega um potencial, mas ele não está ligado a uma rede que está fazendo download para ele igual os animais. Porque o objetivo do animal e o objetivo do ser humano são muito distintos. O animal é sobreviva. Mas esse campo não influencia a gente também? Igual influencia para os animais? Não deveria influenciar positivamente? Segundo a mitologia grega, até as irmãs Nornes que teciam a rede do destino, até os deuses estavam submetidos à vontade delas. Porque elas que determinavam o destino. Então, na física, você tem o superdeterminismo, a teoria do determinismo. Então, o ser é determinado, né? A pessoa é determinada. O determinismo demanda uma direção. Então, você é determinado a se tornar um mestre de Kung Fu, né? Então, você está determinado, você tem uma direção. Você tem sistemas de multideterminismos. Então, a pessoa pode estar determinada a ser um cara da computação, mestre de Kung Fu, e casar e ter filhos. Exemplo, tá? Então, isso são determinismos, mas parte de um ponto central com várias flechas. Isso Agora, seria o destino? a Podemos pessoa chamar? cria o destino dela através do que se chama superdeterminismo. Então, o superdeterminismo é o que acontece no seu cérebro. Os neurocientistas sabem que o cérebro, você tem um teste todo cheio de fiozinho na cabeça, né? E aí eles te colocam bolinhas de várias cores, objetos, e aí eles estão medindo você. Então, o neurocientista diz, escolhe um objeto. Antes da mão levantar e pegar um objeto, milésimos de segundos antes, o cérebro já escolheu. Antes da pessoa ter consciência Nossa. de que vai escolher. Então, existe algo pré-programado. Então não existe livre-arbítrio? Ah, essa é uma ótima pergunta, que eu ia calhar nela agora. Você tem livre-arbítrio? Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, que é o exemplo do supermercado. Você vai no supermercado, você quer fazer bolo, né? Ou uma torta, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai lá, você tem um livre-arbítrio. Você vai escolher dentro do grau de liberdade que você tem, aleatório, que é o que o supermercado... Só tem aquele supermercado na sua cidade. Certo. Vamos limitar. Que ele tem para você Isso. comprar. Então, você vai poder fazer um bolo. Você é um cara bom de cozinha, faz bolos maravilhosos. Os vizinhos todos... Mais ou menos, né? Os vizinhos todos querem comer o seu bolo, encomenda para você, né? De final de semana, para você fazer o bolo da filha, da sogra, etc. Da sogra pede veneno, mas eu esqueço essa parte, né? Mas então, você vai ao supermercado, você está limitado ao que o supermercado tem. Você tem livre-arbítrio? Tem. Até certo ponto. Mas o supermercado predetermina, tá? Então, é assim, todo o seu livre-arbítrio está baseado em algo pré-determinado. Vamos por partes, porque isso é um jogo. Como é que você joga um jogo sem limites, regras e objetivos? Para jogar um jogo, você tem um ambiente, você tem Regras? o padrão, mas para jogar isso, precisa de limites, regras e objetivo. Então, é dentro dos limites, regras e objetivos que o teu livre-arbítrio existe. Só que existe o superdeterminismo. Algo já estava pré-determinado fora da linha do tempo. Na linha temporal, você tem a escolha. Então, você está na ilusão do tempo. Isso é uma ilusão temporal, uma ilusão criada pelo seu cérebro, que nós temos passado, presente e futuro. Né? Certo. E como dizia Einstein, o tempo é apenas uma ilusão muito insistente. Mas é uma ilusão. Só que, fora do tempo, quando a matéria não está existindo, existe múltiplas possibilidades. Então, física teórica, física quântica.
Então, você tem uma manifestação e você a observa de forma linear, agora, tá? E você tem, fora desta manifestação, um grande campo de possibilidades. Então, você tem lá o experimento do double slit, como é que chama isso em português? Dupla fenda, né? O experimento da dupla fenda, onde você tem um disparador de partículas de um lado e você tem duas fendas e tem um paredão atrás. Você estaria esperando olhar para o paredão e encontrar as partículas passando pela fenda, as partículas passando pela fenda. Então, você queria encontrar 2 pontos de várias partículas ou colunas, né? Se houve uma variação de posição do disparador, você vai querer encontrar o quê? Duas fendas. 2 feixes de luz. 2 feixes de balas entrando ali. Não é isso que você encontra? Você encontra, na verdade, 6, 7, 8, 9, 10 barras de partículas. Como é que isso é possível? É possível porque quando algo está sendo observado no nível quântico, né, ele se manifesta como fisicalidade. Então, é você o criador, o manifestador, basta um sensor, o sensor encontra, determina o padrão. Quando ele não está sendo observado, ele entra no padrão de onda. E uma onda, agora volta para a piscina, uma onda gera um padrão de interferência sobre a outra onda. Como é que você vê isso? Volta para aquela piscina, joga uma pedra, né? Então, começam os círculos concêntricos expandindo, certo? Ok. Você jogou aqui, agora joga ao mesmo tempo a outra do lado, sim. Uma do lado da outra. Aí você vê as ondas, ao ponto em que uma onda começa a entrar em cima da outra onda. Sobrepõe. Isso. O que elas fazem? Aquele famoso signo do símbolo dos donos do mundo, né? O X. Nossa. Então, em cada ponto em que uma onda atinge a outra onda, ela entra fazendo X, 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 X. Em cada ponto em que uma onda encontra a outra, você tem um ponto de encontro, onde elas se encontram, que é o X. É ali que a partícula se forma, né? Então, esses são os famosos portais, é a manifestação da realidade, é o padrão de interferência que eu estava falando, cada pensamento que eu tenho, cada sentimento, cada nível cognitivo alterado, cada rede neural nova que eu transformo em mim, seja de pavura, de medo do que está acontecendo, ou seja, de ver que é possível mudar esse jogo. Isso é o mais difícil de fazer, as pessoas entenderem, que isso não muda sem que elas atuem de maneira coerente a respeito e não irracional, que é o problema maior. Então, cada vez que eu altero os padrões e crio novas ondas, esses padrões de interferência criam novos mundos. Cada onda interferindo sobre a outra onda cria um padrão que é o X, que é o padrão de interferência, né? Se eu começar a falar, eu posso mostrar isso no DNA também para vocês, mas aí vai ficar... Por isso que eles escolheram o X? O X começa por causa da Roma antiga, Júlio César, né? A legião, a 10ª legião. Depois, o X começa porque é o número 10 pitagórico, né? Então, juntaram o padrão do poderoso César, de Roma, que é uma visão desejada, mas a visão do número da completeza e o número do demiurgo de Pitágoras, que era o número 10, né? E tem toda uma matemática que vai mostrar isso. Então, ele se tornou, o I10 romano é X, né? Então, a partir disso, esse 10 ficou assim, a cruz de Constantino, né? Quando criou o Império Romano do Oriente. Então, você vê a história do Cairó, que é o símbolo da cruz de Constantino, né? Você tem sempre o X presente. Então, o X é uma mistura entre como a realidade se manifesta, como ela pode ser alterada. Então, é um ponto onde algo se localiza, né? E, ao mesmo tempo, é o nível do poder sobre alguma coisa. Isso é o místico, esotérico, que envolve o padrão, e, ao mesmo tempo, é uma realidade de manifestação
Por isso que eles utilizam o X. Eles querem moldar a realidade Por do isso que jeito Elon deles. Musk gosta muito do X, e essas empresas cripto é tudo X, e por isso porque essa turma toda é X isso, X aquilo, nas suas empresas. Mas É então, uma assinatura. Maria, se a humanidade como um todo começar a ter esse conhecimento racional, a gente tem capacidade de vencer esse jogo? Então, bela pergunta. E demanda... Precisamos vencer esse jogo ou apenas saber jogá-lo? Para vencer o jogo significa mudar de fase. As pessoas querem que a Terra acenda, pegar carona, né? Tem um monte de blablalogia, gente blablalógica que fala: a Terra está acendendo, é só sentar e esperar, né? Espera a carona porque a Terra está acendendo, não é? Né? Então, a mudança de fase num jogo ocorre quando você jogou o jogo até o fim. Você passou por todas as fases do jogo, agora você vai para uma nova fase de jogo, certo? Então, Mas você durante a sua vida terrena ou você em outros níveis energéticos? não existe passado, presente e futuro, só existe agora. E se eu for te explicar isso tudo, vai ser um tanto quanto complicado. Mas Life is now. o passado é uma lembrança que eu tenho agora. Que significa que a cada instante que eu me altero, eu tenho uma lembrança de um passado. Mas o passado é uma lembrança do agora. Tá? Então, a ilusão do passado e a projeção do futuro, que quando o futuro chega, é outro agora. Não é? Sim, tudo agora. Life is now. Life is now. Eu Mas estava voltando- esperando você lembrar o nome do seu podcast. Agora Voltando na minha Qual que era a pergunta. pergunta mesmo? Se a gente Agora. assumir esse controle racional, a gente tem capacidade de vencer esse O jogo? problema da humanidade é assim, você não pode atingir, como dizia Platão, o estágio do logos racional sem fazer o caminho para isso, né? E aí mistura Nietzsche com Platão, que Nietzsche criticava Platão porque num ângulo ele tinha razão, mas é que ele também nunca entendeu Platão, né? Que era pitagórico copiado, né? Que foi expulso da ordem pitagórica e levou todo o copia e cola com ele, né? Mas ok, pelo menos preservou algo, porque os pitagóricos foram todos eliminados, né? Com cabeças cortadas, tudo jogado fora e queimado, né? Então Platão acabou preservando alguma coisa, mas na verdade, na maior parte, não era dele, mas ok. Mas o que ele dizia? Nós temos que atingir a mente logos racional. A mente logos racional demanda o conhecimento da physis, conhecimento da realidade. Aí, Nietzsche, bem depois, né, vem e diz: não conheço, eu não posso atingir mente logos racional enquanto eu não conhecer o mundo da forma como ele é, ou seja, o mundo da serpente, né? Então, a verdade é que a gente tem que encarar o mundo da serpente. Que é um mente-mito. De se livrar da mente e mitos. Não, você tem que encarar o mundo da serpente se livrando da mente e mitos. A mente e mitos é a única coisa que faz com você é ser um babaca, entendeu? Você está entregue a alguém que você acha que é legal e briga com todo mundo porque você assumiu que ele é legal, né? E que ele vai te salvar, vai te cuidar, e aí você fica lá esperando, né? Obediente. Então, a mente mitos é isso, é aquela que acredita em contos, nas historinhas, no palavreado todo das pessoas. Infelizmente, essa é a mente mitos. Então, para atingir esse estágio, a primeira coisa é se livrar da mente mitos. Mas a pessoa não vai se livrar da mente mitos sem descer ao submundo, né? É a descida de Inanna para trazer de volta o Dumuzi, que era o seu amor, que então é a ideia de Cristo da antiga Suméria, né? Uma longa história. Então ela desce ao submundo, era uma rainha, da onde saiu depois, né, Ishtar. Então Inanna, depois Nakhadia se torna Ishtar, que mudaram só o nome dela. Então ela desce ao submundo, se desveste de suas vestes. Primeiro ela começa tirando as suas joias todas de rainha, a sua coroa, as suas joias. Depois ela chega ao submundo completamente desnuda. E então ressurge 3 dias após a história dos 3 dias de Jesus. Ressurge carregando consigo, então, Dumuzi de volta ao mundo real. Dumuzi também fica 3 dias debaixo da terra. Então, a jornada do herói é isso, o mito da jornada do herói. Então, o rei Arthur tem que descer ao submundo, a história original.
Ele tem que descer ao submundo para poder encontrar, porque o mago o conduz ao desafio. Ele nega quem ele é. A humanidade nega quem é. Ela não sabe que ela é o rei Arthur, né? Ela não aceita, porque poderoso só é Jesus, por exemplo, né? Ou só Alá, ou só o que você quiser chamar. Então, as pessoas dão o poder a outro porque elas aceitaram isso. Então, elas não veem que para atingir o seu poder pessoal, todos esses filósofos de qualidade e toda a história do mundo conta em seus mitos que para você realmente encontrar a verdade, você tem que primeiro vencer a si mesmo. E para isso tem que se desvestir de tudo que quando você nasceu sem memória, foram enfiando na sua cabeça. Então, a primeira coisa é dizer, peraí, isso é assim? Esse mundo é esse? Eu sou isso que me disseram? Eu devo fazer só aquilo que me falaram? Mas baseado no quê? Então eu estou fazendo isso. Por que eu devo fazer assim? Por que eu devo aceitar isso? Questionar. Mas se a pessoa não entra num processo de conhecimento profundo e atingir uma mente racional, ela fica pirada da cabeça. Aquele que não está preparado e não segue um caminho preparatório para atingir esse estado, ele fica doido. E aí, geralmente, o que acontece com essa pessoa é que ela bota um turbante na cabeça e fala, me sigam, agora quem é o cara sou eu, entendeu? Esse é o mais comum. Então, quando começa a questionar, fica psicótico, porque não está preparado e não está recebendo informação de boa qualidade. Essa pessoa vai ficar psicótica e vai botar um turbante na cabeça e vai falar que é ela que fala com Deus. Clássico. Nossa. Enquanto que aquela que segue o caminho correto, do desenvolvimento, do questionamento e vai abarcando banco de dados que mostram como as peças se encaixam, ela vai ganhando coerência, ela vai ganhando razão, ela vai ganhando gradientes de poder. Então, esta pessoa atinge um nível mental que aí sim você pode dizer que está se aproximando daquilo que se pode chamar de mente logos racional, onde a mente mitos desaparece ou tende a desaparecer quase por completo, que o desafio sempre existe, e ela se torna um ser racional coerente, onde vai questionar e buscar aonde as pontas se ligam sobre tudo e sobre todos. Esse momento seria o autodomínio? Esse é o momento em que ela vai assumindo gradientes de autodomínio. Veja, é um processo interminável, tanto quanto o processo de despertar não existe. Eu estou desperto do Buda, me engana que eu gosto. Ou a iluminação? É um processo, né? É uma escala. Ela vai atingindo gradientes. De autodomínio. Isso. Então, aquele que diz que eu sou e você não é, corre, Zé. Né? Run, Forrest, run. E tem pessoas que estão conseguindo chegar nesse estágio? Muitos já existiram, como, por exemplo, eu sempre dou, eu não gosto dos gurus, mas esse aqui é muito interessante, Krishnamurti é um deles, né? Que negou o cetro real em sua mão, negou a coroa ser colocada na cabeça dele pela teosofia, que queria dizer para o mundo que ele era o novo Krishna, o novo Cristo do mundo. Ele se negou a essa barbaridade, porque ele compreendeu todo o jogo que estavam usando, enquanto fizeram hipnose nele. Mas, por outro lado, estudou para compreender tanto e tão profundamente que é um dos melhores que você pode ver, totalmente desinteressado de domínio de terceiros, desinteressado do papel do guru, né? Então, todo aquele que se põe no papel do guru, né? Salvador. Já corre, run, Forrest, run, né? Foge, meu filho, porque esse veio para te enganar. Aquele que te dá liberdade, que te alcança a informação e te dá a liberdade, é que a grande maioria teme essa liberdade. Por que a humanidade não chega nesse nível? Porque ela teme. Porque na gaiola. Ela tem que assumir a carta do tarô, do louco que se joga do precipício, né? O rebelde. E ela tem que ser, nesse momento, a carta do louco, né? Ela tem que ser inana, descendo ao submundo, ela tem que jogar fora tudo que era seu. E tem alunos que seguem assim, e tem outros que dizem, mas agora eu vou rezar para quem, professora? Né? Eu falo, filha, e quais perguntas começar? Quais perguntas uma pessoa que quer começar nesse caminho, se você pudesse elencar algumas, seria legal de se fazer?
Ou sobre a realidade? A pergunta básica é a pergunta filosófica. O que os filósofos dizem que é filosofia? A filosofia sempre pergunta o que eu sou, o que eu posso conhecer, por que eu posso conhecer, como eu posso conhecer, né? Então, se você não faz as perguntas básicas da filosofia, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A humanidade não filosofa mais de jeito nenhum. Ela tem a imposição. Nós estamos numa fase agora mais grave, que isso já aconteceu em vários momentos da vida. As religiões abrâmicas são perfeitas para isso, dependendo da parte abrâmica que dá uma flexibilização no místico, mas é sempre sob controle, né? A filosofia transcendental está dentro das escrituras, mas ela é proibida, então as pessoas entendem no literal, historicismo que nunca aconteceu, em vez de entender o transcendentalismo da informação. Então, a questão maior é entender que a pessoa pode alcançar esses estágios, deve alcançar esses estágios. É para isso que ela veio para cá, ela não veio para outra coisa. Esse é o propósito. É o propósito, é você entender o que eu posso fazer aqui, como eu posso entender isso aqui, como eu posso conhecer isso aqui, mas diferenciando duas palavras que te vendem como uma só, que te colocam veritas, que é chamado de verdade. Então, hoje, estão impondo a você a verdade da narrativa. Então, por exemplo, aquela das picadas, né? Das últimas que ocorreram. Então, aquilo era totalmente uma grande mentira vendida como veritas, né? Mas a verdade é veritas? Não, veritas é narrativa oficial colocada e implantada em você, igual a narrativa da Segunda Guerra Mundial escrita pela Fundação Rockefeller, né? Que as pessoas acham que a Segunda Guerra Mundial é aquela lá que está escrito no livro na Wikipedia, né? Só uma narrativa. É só uma narrativa, aquilo é veritas. E aí repetem que nem papagaio. Mas a verdade é a aletheia. A aletheia é o que está oculto. Ela está escondida. Mas onde está a aletheia? Ela está escondida na mentira. Porque não pode existir mentira, sendo que, primeiro, não existe uma verdade. Que a mentira, ela se sobrepõe à verdade. Então, a verdade é a aletheia. Ela está abaixo da mentira. Então, quando você é capaz de detectar que isto é mentira e identificar por que é a mentira, quem a fez e por quê, você acabou de encontrar a verdade. Ok? Isso é pura filosofia. Então, mas se a verdade advém de uma narrativa, né? E A verdade aceita o padrão oficial que nos colocam, que é dita como verdade, né? Ela é uma narrativa baseada em certos parâmetros. então, e cada um conta. Estudo científico te vende isso. Mas cada parte conta a sua própria narrativa. Então, cada parte te conta a verdade que ele quer que você creia como ser verdade. O convencimento das massas é feito através dessas narrativas, que são versões, alterações, versões de interesses. A quem interessa, de novo, cui bono. Mas existe a verdade única? Dado que partiria da narrativa de partes diferentes, de pontos de vista diferentes. Ok. Entendeu? Existe uma verdade. Nós temos que encontrar o que se chama de aletheia, baseado em um aspecto que se chama ethos. Não dá para encontrar aletheia sem ethos. Tá? Então, O que é ethos? ethos é o padrão que, então, te coloca uma configuração de valores. Um mundo sem valor... Hoje nós não temos valores para nada. Não tem aletheia visível. Ela está oculta. Tem veritas. Então, veja hoje a ideologia de gênero, né? É uma imposição. Isso se transformou numa verdade para alguns, né? E uma imposição de um sistema que tem objetivos ligados ao transhumanismo e a outras coisas mais. Deixa para lá por enquanto. Senão eu me perco aqui, tenho que manter. Então, para você entender onde está a aletheia aí, você precisa trazer a questão biológica. E o ethos é comparar a natureza das coisas. Eu posso validar? Como é a natureza?
como surgem as coisas, como surgem os animais. Sempre surgem de padrões macho e fêmea, né? Então, você tem desde o sistema hermético, da filosofia hermética, né? As 7 leis herméticas, você tem a lei do gênero. São 7 leis, uma delas é o gênero, a outra é a polaridade. Então, sem polaridade, sem gênero, nada pode ser encontrado. Isso aí é dos egípcios supostos já helenizados, as leis herméticas, depois alteradas, mas ok, né? Na Idade Média. Mas o que vale são as 7 leis herméticas. Então, o princípio de correspondência é o primeiro. Então, nada pode ser separado de uma correspondência das coisas. Então, os pitagóricos falavam, temos que estudar a physis, que é a natureza das coisas, para entender como espelharmos isso. Então, quando um matemático utiliza a matemática, algoritmos, para representar uma coisa que funciona e repete um padrão, ele está utilizando esse princípio de correspondência, né? Então, corresponde a algo. Então, quando você faz o que se chama na física assimetria, quebra de simetria. Então, o princípio hoje que se coloca aí da ideologia de gênero é uma quebra de simetria. Ele não tem physis, ele não tem princípio hermético, ele não tem princípio de correspondência, ele não funciona e não se encaixa em nada. Então, quando isso é feito, se dissolve, né? Então, na alquimia se tem solve e coagula, né? É um princípio de dissolução. Então, essas coisas são implantadas quando elas não têm princípios de correspondência, não fazem sentido para nada, para dissolver. Então, estamos no princípio alquímico da dissolução dessa civilização. E esta é apenas uma ferramenta. Então, respondendo a minha pergunta, existe sim uma verdade. A verdade ela é baseada na simetria, baseada na physis e baseada em valores. Isso. Né? Essa é a verdade. O que destoa disso são narrativas que são criadas para convencer de que sim, isso é uma verdade, isso é uma verdade. De mas maneira simples, sintética, é isso. É muito bem, porque senão a gente vai ficar até amanhã para explorar esse aspecto que dá para ir desenvolvendo dentro da fisicalidade da nossa realidade, é isso, né? Aí você pode entrar com princípios de ética e moral. Então, eu costumo dizer, o que geraria uma era de ouro? Simples. A era de ouro é gerada quando se dá grau de liberdade para atuar dentro de princípios do que é bom, o belo, o verdadeiro, o ético, o moral e o justo. Simples assim. Então, quando você elimina esses 6 dedinhos, surgem conceitos como esse que dissolvem qualquer chance de uma realidade ser coesa e harmônica. Então, você quebra a harmonia dos mundos. Né? Então, é impossível ganhar esse jogo coletivamente, porque individualmente até é possível, porque você pode buscar a verdade. Mas como coletivamente ganhar isso, sendo que eles têm o poder de toda essa manipulação de massa? Excelente As pergunta. pessoas nem querem. O coletivo não importa. O coletivo é consequência da unidade. O coletivo é desarmônico porque a unidade, a singularidade, não quer tomar a responsabilidade de mudar a si mesma. Ela quer que os outros mudem. Entendeu? Eu quero que o mundo mude. Mas ela continua fazendo a mesma coisa. Mas ela te acha boazinha. Pode até ser sobre certos princípios. Mas ela é desconhecedora da verdade. Ela está iludida pelo mesmo sistema. Ela responde para o sistema da forma que o sistema quer. Então, nunca vai mudar, porque o princípio é sempre primário. É a pedra jogada na piscina que cria as ondas. Então, se você não trabalhar na singularidade, que é na individualidade, nunca haverá mudança na totalidade. E ninguém quer essa responsabilidade. Eu faço esses testes direto com os alunos.
É incrível. Como poucos respondem. Quando eu jogo Jornada do Herói, Desafio da Guerra contra a Humanidade, evade. Agora, quando você joga assuntos que chamam atenção, ET, teologia e parasitas e... Todo mundo vem. Vem todo mundo, entendeu? Aí você vê aonde está a mente deles. É incrível. Eu joguei lá um bárbaro de um vídeo em cima da Prometheus, né? O mito de Prometheus? Isso, com um texto magnífico que está lá no meu canal. Assista. E veja o número de visualizações e likes. Agora, veja um que chamado, que também é bárbaro, mas veja como eles vão até o vídeo. Chama Satã Aeon, né? Que é um conceito que está no judaísmo, por sinal, e que é grego também, os Aeons, né? E Satã, que... Então, quando você entende o que é Satã Aeon, você entende Loki, né? O Thor e Loki, é o Loki, né? É o que enganador, trickster, é o que joga conosco, nos enganando o tempo todo. E isso é o jogo. É o trickster, o tempo todo criando oposição para a gente, o mundo da ilusão, né? E a inteligência artificial, hoje, o sistema que está se colocando conosco, através da digitalização de tudo e dessa mente digital que está surgindo, ele é o trickster. Ele vai dar para você o que você deseja, os teus maiores desejos e os teus maiores medos. E onde que a gente começou a perder esse jogo? Porque se você for olhar para trás, a gente teve o mundo helênico, por exemplo, que tinha o belo e o justo na Grécia Antiga. Eu acredito que naquela época o ser humano ele valorizava valores, princípios. Nós tínhamos na mesma época a democracia, que sempre foi o mundo dos demagogos. Tá? Então é assim, enquanto uns viviam na Grécia Antiga acreditando nos demagogos que os enganavam, né? E promessas de um mundo, de uma cidade melhor e de abundância para todos, você tinha um nicho, que eram dos filósofos. Então, o que você tem é que o conhecimento ele brota em nichos, ele brota em pedaços. A questão é que ele tem que contaminar os outros. E essa contaminação, essa ressonância, não ocorre por causa da resistência. As pessoas resistem a serem divinas em si mesmas. Elas querem ver o divino no outro. E o outro que está lhe dizendo que ele que é o divino é o Loki, o Satã Aeon, o trickster. É por isso que o ócio acabou, porque hoje tudo é feito para a gente estar sempre acelerado, em constante ocupação mental. Como que vai surgir novo Sócrates, Platão, sem essa... Sem foco não vai mesmo. Então, a distração, né? Ótimas perguntas dele, né? Eu que dei Viu como ele estava interessante? Tá vendo? É que ele estava assim num... Agora eu tô captando engatou, aqui. Né? Então, o que acontece é que a distração é a maneira de impedir o teu poder. O poder de transformação depende de foco. Isso é uma das coisas que eu mais insisto com os alunos. Por que eu dou aula com aqueles textos enormes, né? Ah, não é mais fácil fazer vídeo bochecha, ficar só falando que eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho o outro, né? Do que ficar pegando aquele monte de texto, que é tudo de livro em inglês, ou de publicações em inglês, colocar todos os textos com a referência bibliográfica, parágrafo por parágrafo, referência bibliográfica. Por que eu faço isso? E fico falando, olha aqui, pessoal, veja isso aqui. E mapa e foto. Por quê? Porque é para gerar foco. A pessoa que entra no foco, ela altera o espaço e o tempo. E isso... Ela expande, né? Totalmente. Expande o now. Exatamente. Gera a bolha da dobra espacial da Star Trek, né? É exatamente a mesma bolha que ocorre, né? Dentro da mente da pessoa, por isso que quando ela está dentro do foco, passou a hora, eu chamo ela e ela... Porra, tava tão... O que foi? A mãe, mas tá na hora de comer, mas já... Né? Você nem se tocou. Passou o tempo, você nem viu. Porque a bolha criada, que é uma dobra de espaço e tempo.
ela é gerada pelo foco com processamento de alta informação. Então, esse é meu modo de aprendizagem, né? Eu coloco extremo foco. Então, em uma velocidade incrível, eu leio um livro, né? Então, assim, em questão de minutos, eu leio um livro. Caramba. Porque é extremo foco. Mas você não faz isso com distrações. Você tem que tirar o seu celular da sua frente e falar, no meu caso, minha filha, por favor, não me entra aqui, né? Porque toda hora ela tá lá. Com 20 anos ainda vai toda hora batendo na porta quando chega da faculdade, né? Então, tem horas que eu falo assim, agora ninguém me incomoda. A Elza lá com o aspirador de pó. Ela faz faculdade do quê? É medicina veterinária. É. Eu tenho 2,5 médicos veterinários. Minha nora, meu filho, né? E a minha filha agora. Os dois já formados, a minha filha está ainda no 2º ano. Você estuda os animais e eles estudam os animais também, né? É tudo Adão. É, tudo Adão. É tudo Adão. Ou seja, sem foco, impossível. Sem foco é impossível. Por isso que a distração é grande, as pessoas não conseguem. Elas leem o quê? O que elas veem de notícia hoje? 2 linhas? Só Né? manchete. Né? Só manchete. Aí eu falo para ela, eu posto uma manchete, algum assunto, e coloco assim, o que você vê aqui, né? Eles têm que clicar, ler, aí eu dou uma dica. Esse assunto eu falei no curso A Era de Ouro, né? Então, mostrando o que foram as eras de ouro da nossa linha de tempo, que surgiram em pequenos espaços, que foram permitidas e por que foram alteradas, e qual é o jogo agora com essa promessa do Trump, a Era de Ouro, né? Mas ele está falando à toa? Não, é um plano antigo, né? Então, para entender isso, tem que entender a história, tem que entender a filosofia, a religião desses caras, a tecnocracia. Se você não tem dados para ficar ligando os pontos, você não dá esse foco. Por que eles não dão foco? Porque eles não conseguem ligar os pontos. A pessoa não consegue ligar ponto, ela não tem atenção. Quando ela vê sentido, porque não tem sentido, né? Nada tem sentido hoje, só tem terror. Quando ela entra no sentido, aí ela muda. O aluno que começa com agitação em uma apresentação num webinar, ele começa a ficar... Ele acalma, ele serena, ele se entrega. Acaba a ansiedade. E nessa entrega ele faz a dobra espacial, entendeu? Entra no estado de flow. É o flow. E para conseguir ter acesso a tanto conteúdo legal, igual está sendo aqui no nosso episódio com a doutora, ela coloca na tela aí, Brunão, o Peredaflix. Exatamente, Peredaflix é um conjunto aí de vários conhecimentos da doutora, né, numa plataforma única. E você tem a possibilidade aí de adquirir, né, a anuidade para participar, né? Se você quiser falar um pouco sobre o Peredaflix, foi muito bom o nome. Muito bom. É para tirar da Netflix, né? Boa. Com conteúdo de qualidade. Isso é bom para iniciantes. Então, o teu público que está assistindo, que não me conhece, fala que é essa louca, né? Então, tem a chance de entrar em uma plataforma com conteúdos variados. É igual a ter cursos densos? Não, não é. Mas talvez quem entra novo não suporta o impacto. Então, para ser preparado em pedaços que vão ser teasers, que a pessoa vai começar a entender e ela vai começar a treinar o cérebro para que o cérebro comece a reter aquela informação, é um outro mundo. O que eu ofereço é um outro mundo. Então, ela tem que ser capaz de sair do mundo onde ela estava para entrar nesse outro mundo. Então, o Peredaflix é uma maneira dela começar a ficar com um pé em cada canoa, ou um pé em cada mundo, observando que existe um outro tipo de informação e a maneira de ser dada é densa. Então, ela vai ter que alcançar essa densidade. Então, ela fala, não entendi nada que você falou. Não tem problema, vai para o próximo vídeo, vai para a próxima aula. Aí vai para a próxima aula, faz a outra, ainda não consigo lembrar o que você falou, agora volta para a primeira que você fez. Nossa, e não é que eu estou entendendo agora? 100% do tempo é isso. E não é que agora eu estou entendendo. Por que eu não entendi antes? Porque você não tinha a rede neural. Vai tirando o véu da ignorância. Isso. Então, assim, ela fez 4 que ela não entendeu, deu 10 horas de aula, que minhas aulas são longas, né? E aí ela volta para a primeira e fala, meu Deus,
Eu estou entendendo tudo agora, né? Porque agora ela é outra pessoa. Você é uma nova pessoa a cada instante. E se você repete sempre a mesma coisa e olha sempre as mesmas informações e vai só na missa todo domingo e só vê o padre recitar aquele mesmo pedaço, que é tudo de propósito, né? Todo domingo, você não se transforma. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A informação é que transforma. Então, Pedaflix é uma oferta disso. Muito bom. E também coloca na tela, Brunão, aí o The Secret Box. Exatamente. The Secret Box é um pouquinho mais deep, né? Isso, mais É profundo. um pouquinho mais profundo. E a pergunta que não quero calar é: será que o mundo é de fato como você vê? Ou como nós, de uma maneira coletiva, vemos, né? Então, no The Secret Box aí, são conteúdos um pouco mais deep, mais profundos, Isso. que também seguem a mesma linha do Pedaflix, Exato, correto? mais denso, porque ele vai te dando ofertas de coisas de maior impacto e tem pequenos cursos dentro também. Então, a pessoa passa de um para o outro. E a vantagem do The Secret Box é que toda vez que ela comprar um curso via o The Secret Box, um curso grande, novo para ela, ela tem vitalício. Que Então, legal. ela sempre vai ter vantagens, ganhando sempre coisas, comprando os cursos via a plataforma do The Secret Box. É minha comunidade. Sim. E lá Genial, tem coisas parabéns. que você não consegue falar para o público em geral em plataformas grandes. Em todos os gratuitas, cursos né? eu faço isso, do web, ao vivo do YouTube, eu tenho... Tem que pisar em ovos. Você já sabe, né? Lá você abre o jogo Eu falo totalmente. a maneira como eu acho que deve ser dado, porque você tem uma mistura de bons alunos que já avançaram e gente nova. Então, eu tomo certas medidas para que ela possa compreender, né? Mas eu vou até onde eu acho que eu deva ir. Não dá, por exemplo, nessa história que eu acabei de falar para vocês sobre outros mundos, sobre a física. Certos assuntos não dá para socar na cabeça de uma pessoa de uma vez só. Sobre a questão do espaço-tempo, sobre a ilusão da linha de tempo. Isso é muito difícil para ela. Então, ela tem que seguir uma trilha. Primeiro, ela tem que fazer uma revisão do que é física quântica, física teórica, teoria da relatividade, a teoria do plasma, a física de plasma. Tudo isso ela tem que rever. Né? Talvez ela ouviu falar, mas daquele jeito. Né? O pessoal acha que física quântica é milagre. Né? E uma dúvida para você que a gente já fez várias vezes com os nossos convidados, mas eu queria saber a sua resposta, tá? A gente não... Eu sei que só tem o now, né? Só tem o agora. Não Isso. temos passado, presente e futuro. Eu sei disso, tá bom, doutora? Mas se você tivesse uma máquina do não. tempo, se ela existisse, e você pudesse viajar nessa linha do tempo para o passado, para o futuro e afins. Histórias da humanidade. Histórias da humanidade, vivenciar histórias da humanidade que você tem interesse. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Boa pergunta. Encontraria quem? Viveria que momento da história da humanidade? Nunca tive vontade de voltar no tempo. Tenho vontade de poder estar me vendo melhor. Talvez o que eu fizesse era não voltar no tempo, mas fazer uma duplicação de mim mesma, um doppelganger, que se chama, né? Um duplo meu, e olhar para mim de fora, talvez me daria muito mais poder, porque quando você olha para você de cima para baixo ou de fora e se tira do emocional, psíquico, né? Você tem uma chance muito maior de se tornar um ser mais poderoso, né? Por quê? Nossa. Porque a psique é dominada e você se está consciente. Quando a emoção, ela é uma forma de criar alternativas e versões. Quando você está no campo emocional, você não consegue ver essas alternativas e versões. Você se coloca só naquela que o ego está desejando ou temendo. Então, quando você faz um duplo seu, o termo da física é doppelganger mesmo, duplo seu, e olhe para você, você tem uma capacidade maior. Um exemplo disso, eu sempre dou esse exemplo, Star Trek, o primeiro com o Chris Pine, né? Quando o Spock velho encontra o Spock novo,
E o Spock novo estava naquela situação de toda lógica, tudo era lógica. E o Spock velho fala para o Spock novo, Spock, ponha de lado a lógica e tenha mais fé. E o Spock assim, como? Né? Então, é assim, porque até certo ponto, essa lógica excessiva também é uma fuga. É uma fuga de conseguir espelhar mais cantos de possibilidade. Então, o drama entre Kirk e Spock é fantástico, porque é sempre o Kirk que vê mais alternativas. E o Spock sempre mais reto. Então, a mente logos racional não é uma mente fria ao estilo Spock, né? É uma mente capaz de lidar com a emoção. Tá? Não é matar a emoção. Não é viver pela irracionalidade da emoção, e sim usar a emoção para ganhar mais conhecimento e compreensão de si mesmo. Então tem um lado positivo da emoção. Sempre tem. É que nós temos em tudo a dualidade. E o caminho é o do meio. O caminho é você se tornar um Abraxas. O cocheiro de uma carruagem, onde os cavalos, cada um quer ir para o seu lado. Acima de Abraxas é a lua e o sol, né? Mas a cabeça do galo solar, ele segurando os cavalos. Então, alguém tem que estar ao centro, conduzindo os cavalos em oposição. Ô, louco. Tá? E, doutora, isso. uma Muito última pergunta. Adorei a resposta, só para... Muito boa. Adorei. Nunca ninguém tinha aqui dado Falado essa isso. resposta de você se autodobrar e se observar para ser uma pessoa melhor. Então, foi espetacular a sua resposta. Obrigado, hein? Muito obrigada. Se você pudesse cochichar nesse momento, no ouvido de todas as pessoas que estão no planeta, das 8 bilhões de pessoas, que mensagem que você daria para elas? A que eu sempre dou para todo mundo, em todos os meus webinários, para todos os meus alunos. Em inglês, eu gosto bastante, é take the responsibility. Assuma a responsabilidade por... Pi! Né? Porque o problema do mundo é a falta da responsabilidade. É se colocar no papel de vítima, né? Sai! Esperar o Salvador. Chega! Para de mimimi! Faz o que deve fazer! Mas a pergunta é, você sabe o que tem que fazer? E a grande maioria vai dizer não. Então aprenda. Porque ainda dá. Muito bom. bem, Meu animal. Deus do céu. Essas duas perguntas foram muito boas para Show de bola. fechar com Boa chave pergunta. de ouro. Você viu bem. como ele estava interessado? Ele estava processando, ele Não, estava parecendo um Pentium, né? Ele tava Aí, demo- de repente, ele virou um M7. Muito bom, Esse obrigado. que tá no 4 ainda. E pra galera lá de casa, ó, que chegou até aqui, escreve nos comentários Jornada do Herói. Pra gente saber que vocês chegaram até o final. Isso. Exatamente. Espero que vocês tenham adorado. Tirar o óculos de mergulho aqui, que a gente deu uma mergulhada muito bom. Muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço. Parabéns pelo Foi seu maravilhoso Foi conhecimento. uma aula, né? falar com vocês. Aula Sim. magna. Sim. E tem tanto conhecimento aí dentro de você que a gente gostaria de, Uma no segunda futuro, vez. chamar para a gente Será um bater prazer. um novo papo. Com certeza. Só chamar. Com certeza. Muito obrigado, viu, galera? Hoje a gente recebeu aqui Maria Pereda. Tem aí o Pereda Flix 2.0 para vocês começarem essa jornada de Tá na descrição aí autodomínio, do vídeo. de autodomínio, de adquirir mais conhecimento. E também, para quem já está um pouco mais à frente, aí o The Secret Box 2.0. Será que o mundo é de fato como você vê? Fica a dúvida aí. E Jornada do Herói no comentário, né, Rosa? Exatamente. Muito Vamos obrigado, dar o tchau lá. galera. Dá um tchauzinho aqui, doutora. Tchau. Valeu, galera. Valeu.